Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Eu sou Hamilton César Franco e esse é o Botucatu em Destaque. Hoje nós vamos falar sobre AVC. O AVC é a doença que mais mata no Brasil. Nós estamos recebendo, para falar sobre o assunto que é muito pouco divulgado no Brasil, o Dr. Rodrigo Bazan, neurologista e professor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Professor Rodrigo, gostaria que o senhor definisse o que é um AVC. Olá, Hamilton. Primeiro, agradeço a oportunidade, sempre importante. O AVC, conhecido como acidente vascular cerebral, é uma doença, um conjunto de doenças, né? E a gente chama com esse acrônimo AVC, por ser mais fácil a memorização, inclusive da população. Ele consiste em dois tipos, né? O AVC do tipo hemorrágico e o AVC do tipo isquêmico. O AVC do tipo hemorrágico é quando o cérebro da pessoa sofre uma ruptura de pequenas artérias dentro do parênquima do cérebro, ou artérias maiores, mais externas ao cérebro, causando um sangramento. Nos dois tipos do AVC hemorrágico ocorre um extravasamento de sangue e corresponde em torno de 20% do total dos AVCs. É uma entidade, o AVC hemorrágico, muito grave, uma letalidade muito alta. O AVC isquêmico, que representa a maior parte dos casos de AVC, em torno de 80% dos casos na população que sofre o AVC, é quando você tem um entupimento, uma obstrução de uma artéria que leva sangue até o cérebro, uma artéria do pescoço ou uma própria artéria de dentro do cérebro que irriga o tecido cerebral. Nós sabemos que o cérebro é um tecido que ele não tem reserva, ele precisa de oxigênio e glicose, né? E você encerra esse fornecimento de oxigênio e glicose pelo sangue, rapidamente ele entra numa situação de disfunção do tecido, levando a várias alterações. Depende muito da região onde esse trombo, esse êmbolo impactou na artéria e o tamanho do tecido cerebral também que foi acometido. Se foi um tecido cerebral de um volume pequeno, que é uma lacuna, ou um tecido cerebral maior, né, mais extenso, provavelmente você vai ter um AVC isquêmico do tipo mais grave aí. Doutor Rodrigo, gostaria que o senhor falasse o que leva ao AVC, se existem alguns sintomas e como as pessoas podem fazer para evitar. Excelente pergunta, Hamilton, porque na população, né, existe um grande desconhecimento ainda, começando pelos sintomas de alerta, né, os sinais de sintomas. Eu acho que é muito simples, né, o SAMU, nos municípios que tem o atendimento do SAMU, né, do atendimento pré-hospitalar de emergência e urgência, eles sempre fazem, né, campanhas explicativas, e nós das universidades aqui de Botucatu, da Unesp, da Faculdade de Medicina e outros centros universitários do Brasil todo sempre estão alertando. Basicamente, o indivíduo, você pede para o indivíduo dar um sorriso, a boca do indivíduo ela entorta, né, a rima bucal há um desvio. Você pede para esse indivíduo, na suspeita de um AVC, falar uma frase ou repetir uma frase. Ele fala de uma maneira enrolada, desártica, ininteligível, quer dizer, com dificuldade de articular as palavras. E se você pede para o indivíduo estender os braços, muito provavelmente ele vai ter queda, perda de força em um dos braços, um dos membros. Então a boca torta, famosa, né, que muita gente já sabe desse sinal, a instalação da queda do braço, ele não sustenta os braços, e a fala enrolada, sempre com a marca da doença, que é de instalação de sinais súbitos, rapidamente. Então o indivíduo ele vai deitar bem, e ele ao ser acordado, ele está com um déficit instalado, ou mesmo ele estando acordado durante uma viagem, durante o jantar, em alguns minutos ali, ele começa a instalar rapidamente os sintomas, e essa é a principal marca do AVC, a velocidade e a rapidez que esses sintomas se instalam. Os fatores de risco que você perguntou, que causam ou podem levar à ocorrência de um AVC, são muito predominantes na população. O principal deles é a pressão alta, a hipertensão arterial, que nós sabemos que é uma doença prevalente,
na população geral do mundo, do Brasil também, do estado de São Paulo também. Em torno de 30% da população ou mais, dependendo muito da faixa etária, é acometida pela pressão elevada, e as pessoas muitas vezes desconhecem, elas não sabem que são portadoras de hipertensão arterial, né? Então é uma doença que a gente fala que é silenciosa, porque muitas vezes o indivíduo ele não tem um sinal e sintoma que ele tem pressão alta, e quando ele vem a sofrer um AVC ou sofrer um infarto do coração, ele já está, vamos dizer, numa fase mais avançada dessa pressão elevada, porque os indivíduos às vezes se acostumam com um nível de pressão mais alta e eles não têm dor de cabeça muitas vezes, eles não têm outros sintomas. E aí vem na esteira o cigarro, o consumo tabágico, né, o tabagismo, que ainda é um fator importantíssimo na população da América Latina e do Brasil. Então esse hábito, né, de consumo de, ou seja, cigarro de palha, ou cigarro de filtro, ou mesmo muitas vezes as pessoas da zona rural mascam tabaco, tudo isso. E agora, claro, os cigarros eletrônicos também vindo com os jovens, que é um perigo oculto, né, aquelas essências, né? O vape, né? O vape, isso é perigosíssimo porque ele é mais perigoso e ele causa mais infarto e AVC e potencialmente toxicidade do que o próprio cigarro de filtro, porque ele não tem nenhum tipo de filtro, aquelas substâncias são colocadas ali totalmente inaladas, né? E aí vem diabetes, o colesterol alto, a obesidade, o sedentarismo, as pessoas não fazem mais atividade física, o consumo inadvertido de frituras, gorduras, substâncias e alimentos ultraprocessados, como a gente fala, a própria depressão e ansiedade são fatores importantes como causa de doenças cardio- e cerebrovasculares. Então nós estamos falando de uma doença que tem grandes fatores de risco na população, que estão ainda pouco conhecidos, pouco controlados pelo sistema de saúde, de uma maneira geral, primário, de atenção primária, e que de ocorrência muito frequente. A gente estima que a prevalência no Brasil fica em torno de 150 até 200 casos para cada 100 mil habitantes na população de acidente vascular cerebral. Quer dizer, então é uma doença, se a gente for estimar em termos de, é a principal causa de morte no Brasil, uma das principais causas de morte no mundo e, com certeza, uma das principais, se não a principal causa de incapacidade também no Brasil e no mundo. A cada 10 pessoas que sofrem um AVC, 7 dessas 10 não voltam novamente a exercer sua função de trabalho ou ter uma inserção social com a sua plenitude de independência para as atividades aí sociais e de vida diária. Então é uma doença que ela tem um alto impacto de mortalidade. A gente estima aí uma mortalidade nacional, né, em torno de 120 mil casos aí de óbito por ano, né, 100 mil pessoas que podem vir a falecer, e isso tem um impacto social enorme, porque quando o indivíduo sofre um AVC e ele fica, por exemplo, incapacitado, normalmente são pessoas mais de classes socioeconômicas com mais fragilidade na sociedade e muitas vezes dependem da força de trabalho de um indivíduo, do pai, por exemplo, ou às vezes até do próprio avô, que exerce uma função laboral, e quando esse indivíduo ele para de trabalhar e começa a receber cuidados, ele de alguma forma causa um impacto em toda a família, em toda a sociedade. Então, e ela é uma doença acumulativa. Uma vez que o indivíduo sofre um AVC também, todos os anos de vida, vamos supor que ele fique aí cadeirante, sem deambular, ou ande com apoio, ou fique com dificuldades de fala definitivas, não consiga mais se comunicar ou entender as coisas, né? Ele precisa ser cuidado para o resto da sua vida de um cuidador, de uma rede em volta dele, em que ele tenha que ter fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga. Esses indivíduos eles passam a engasgar, muitas vezes depois do AVC, e aí com esses engasgos eles podem ter pneumonia, podem morrer. Quer dizer, é uma doença que uma vez instalada, ela causa toda uma cascata de problemas no indivíduo e na própria rede de saúde primária, secundária e até muitas vezes terciária, porque esse indivíduo ele passa a ser dependente muitas vezes de locais específicos para que ele seja reabilitado. Ele requisita muito os órgãos, né, de saúde pública, aí, os hospitais, por infecções de urina, infecções pulmonares, e de uma maneira geral isso tem um impacto social e econômico muito grande em toda a sociedade.
Doutor, eu agradeço muito sua participação. Na sequência, nós vamos falar sobre o estudo que o senhor coordena com a fisioterapeuta, que vai falar o que é esse estudo para pacientes que sofreram AVC. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Hamilton, a oportunidade mais uma vez. É um prazer. Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Agora estamos recebendo a fisioterapeuta Luana Miranda, que faz parte de um estudo que vai possibilitar uma qualidade de vida, tratar melhor as pessoas que já sofreram AVC. Luana, bem-vinda. O que é essa pesquisa, esse estudo? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso estudo. Bom, o estudo Titan Trial, ele é um estudo que vai avaliar os pacientes, né, vai fazer o tratamento dos pacientes que tiveram AVC nos últimos 3 meses e que associado ao AVC, né, depois do AVC, pode existir uma síndrome que chama Síndrome da Negligência Espacial Unilateral. Essa síndrome basicamente, assim falando, é uma síndrome em que o indivíduo ele vai deixar de perceber um lado do corpo ou do ambiente. E isso acontece geralmente do lado esquerdo do corpo. Lesões do hemisfério direito vão causar esse déficit à esquerda. Então, os indivíduos, depois do AVC, às vezes eles podem desenvolver esse déficit que é perceptual. Então, eles vão deixar de perceber, por exemplo, quando eles estão andando, eles podem se esbarrar o braço num objeto, numa pessoa à esquerda, ou ele pode, a hora que ele está se alimentando, né, ele vai negligenciar tudo que está do lado esquerdo do prato, vai comer só o que está do lado direito. Quando ele vai se barbear, ele tem dificuldade de cruzar essa linha média, né, ele vai realmente só fazer o que está do lado direito do rosto, ou às vezes se penteando o cabelo. Então é um déficit que ele é muito incapacitante, né? Às vezes esses indivíduos, eles não conseguem ser tratados da maneira correta, porque o diagnóstico desse déficit, ele também, às vezes, é um pouco ineficaz. E aí, esse estudo, ele vem para tratar esses pacientes com uma técnica que chama neuromodulação. Essa técnica, no estudo, o ineditismo desse estudo é que a gente vai utilizar duas dessas técnicas de neuromodulação, a elétrica e a magnética. Então, o ineditismo do estudo é realmente a gente unir essas duas técnicas. A gente pegou o melhor das duas técnicas, então com a TDCS, né, com a estimulação elétrica, a gente vai estimular o lado do cérebro que vai estar sofrendo, né, que teve o AVC, e com a magnética a gente vai utilizar ela do tipo contínua, que vai estar inibindo o lado contrário ao AVC, que vai estar hiperativado, né, tentando suprir o lado que vai estar com a lesão. Então, esse estudo ele vai utilizar essas técnicas de neuromodulação em conjunto com a fisioterapia, né, pensando aí em ser um melhor, um aporte mesmo com a fisioterapia, né. Juntando a técnica e a fisioterapia, a gente pretende alcançar melhores resultados, pensando aí numa capacidade funcional melhor desses pacientes, pensando numa menor independência, né? Às vezes esses pacientes eles ficam muito dependentes, né, depois do AVC, então pensando, né, nessa melhora aí a longo prazo também desses pacientes. Luana, já está sendo iniciada essa pesquisa quem são esses pacientes estudados? Quem tiver interesse pode procurar vocês? Sim, o estudo ele ainda não começou a recrutar pacientes porque o aparelho a gente ainda não conseguiu com que ele venha para o hospital, né? A gente já conseguiu a verba para financiamento do aparelho, mas a liberação do dinheiro ainda não foi feita, já está no Brasil o aparelho, então assim que a liberação do dinheiro vier, a gente consegue com que o aparelho venha para o hospital e aí a gente realmente convoque os pacientes para iniciar o protocolo do estudo. Mas os pacientes eles já estão sendo triados, né? A nossa unidade de AVC, ela contempla vários estudos que estão em andamentos, então os nossos pacientes eles são triados para critérios, né? Nem todos os estudos eles vão poder participar de todos, por exemplo, esse que vai poder participar os pacientes que têm a síndrome da negligência, e é assim que a gente vê que eles têm o critério para o estudo, eles já vão estar sendo convocados. Mas se vocês quiserem entrar em contato já com a gente, né, percebeu que algum familiar, alguém tem algum desses sintomas que a gente falou, ou se teve AVC nesses últimos 3 meses, o nosso telefone do departamento é 3880-1246,
ou a gente tem a nossa página do Instagram, que é Observa Neuro, que a gente também pode fornecer mais informações aí sobre o estudo. Obrigado, Luana, pelas informações. Sucesso nessa pesquisa. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre o nosso estudo aqui. Hoje nós falamos sobre AVC e sobre um estudo para melhorar a qualidade de vida de pessoas que já sofreram um AVC, que está sendo desenvolvido aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu agradeço o Primar Plaza Hotel por ser o cenário dessa entrevista. Botucatu em Destaque voltará na próxima quarta-feira, às 8 horas. Até lá, tchau. Botucatu em Destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos.